A paz de Cristo a todos. Hoje vamos refletir, conforme a palavra de Deus, a respeito de julgamento e posicionamento. Veremos o que nos diz em Mateus, no capítulo 18, nos versos de 15 a 17. Se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas, se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. O que a palavra aqui nos revela? Quando um irmão, uma pessoa, nos ofende ou levanta contra nós um testemunho, nós devemos calar. O fato de eu conversar com ele e me defender das ofensas, eu estou agindo de forma errada? Segundo a palavra de Deus, não. Nós temos que nos posicionar, nós temos sim que trazer essa pessoa à reflexão de que aquilo não aconteceu ou não aconteceu da forma como está sendo dita. Pura e simplesmente calar, porque eu não quero me envolver, leva essa pessoa a seguir nesse tipo de comportamento, nesse tipo de atitude e errando também com outras pessoas. Então, o nosso amor nos confronta a sim conversar com essa pessoa, a mostrar, olha, você está errado, não foi assim que se passou, ou não foi dessa maneira, ou nada disso aconteceu. Para nos poupar de um problema, que seria essa pessoa se voltar contra nós, nós não temos que calar, porque quem cala está consentindo com tudo aquilo que foi dito. Quando eu não levanto a minha voz de forma com sabedoria para me posicionar, eu estou aceitando, eu estou pegando tudo aquilo como uma verdade. E aí essa pessoa não tem a oportunidade de refletir nas ações dela e de mudar o seu comportamento, e seguirá pela vida errando e acusando injustamente e fazendo aquilo que desagrada a Deus. Então a palavra aqui fala que primeiramente nós devemos conversar apenas com a pessoa. Se ainda assim a pessoa se recusar a ouvir, tomaremos 2 ou 3 testemunhas que conheçam a situação para que essas pessoas também possam ajudar. Não adiantou? Falo com o pastor da igreja que congregamos, se essa pessoa for da mesma igreja, E se ainda assim a pessoa ela não entender o seu erro, então devemos deixar para lá, tratá-la como um pagão ou um publicano. Não devemos seguir com relacionamento com essa pessoa. É isso que a palavra fala. E com relação ao conselho, eu devo aconselhar? Em Provérbios 13, no versículo 1, a palavra fala: o filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Então, este filho sábio
nós somos filhos de Deus. Então, ouvir o que Deus nos aconselha nos dá sabedoria. Mas, se somos zombadores, não ouviremos a repreensão de Deus, a instrução de Deus. Mas também se aplica aos nossos filhos, que aquele filho que tem sabedoria, ele acolhe a instrução do seu pai. Já nos versos de 13 e 14, fala: quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. O ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. Então, sim, nós temos que orientar, nós temos que instruir. Então, devemos instruir, e aquele que tem sabedoria, ele aceita a instrução, ele aceita o conselho e se dará bem. O ensino dos sábios é fonte de vida. Então, nós não devemos calar. Eu não vou me meter. Você está vendo que a pessoa está numa atitude totalmente errada, que pode levar à sua destruição ou da sua vida, mas pura e simplesmente você prefere calar. Eu não vou me meter na vida de ninguém. Não é a minha vida, ou não é o meu filho, ou não é o meu sobrinho, eu não vou aconselhar. E pura e simplesmente esse nosso calar, essa nossa omissão, pode também levar essa pessoa a não ter a oportunidade de sair daquele erro. Então, um cristão genuíno, ele tem que pensar muito bem na sua responsabilidade. Quando ele fala, eu sou cristão, mas ele se cala, ele não ajuda, ele não se posiciona, porque ele não quer se meter na vida das pessoas. E isso em qualquer área que seja. O julgamento é diferente do posicionamento. Nós julgamos quando nos achamos melhores, achamos que não vamos errar, que não vamos cair, que somos santos. Agora, o posicionamento, ele é bíblico. Jesus se posicionou o tempo inteiro. O tempo inteiro Jesus se posicionou. Jesus não calava diante do erro. Jesus, quando viu que o templo estava sendo profanado por comerciantes, está em João 2, nos versículos 14 a 22, ele se posicionou e se posicionou, não foi de forma delicada. Então, veremos o que diz a partir do versículo 14. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembram-se de que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam este templo, e eu o levarei 3 dias para refazer. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado. O Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas
o templo do qual Jesus falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram de que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos de que ele realizando e creram em seu nome. Então, o que acontece? Jesus, quando viu que estava tudo errado, que a atitude dos homens estavam erradas, ele não virou as costas e foi embora e saiu dali e falou: não vou me envolver com isso, eu vou calar. Ele teve um posicionamento firme. Isso nos diz o quê? Que nós não podemos concordar com as coisas que são erradas só para não nos metermos ou não nos aborrecermos. Isso também não é uma atitude cristã. Nós temos sim que nos posicionar, porque tudo isso afeta diretamente a nossa vida. Se Jesus tivesse se calado, o que teria acontecido com aquele templo? Então, vale uma reflexão. Então, julgamento é uma coisa, posicionamento é uma atitude cristã. Orientar um irmão é uma atitude cristã. Então, fica aí a pergunta: que tipo de cristão nós somos? Aquele que consentimos com tudo, que concordamos com tudo, porque eu não quero me expor. Imagina, eu serei julgado. Sim, seremos julgados. Jesus foi julgado o tempo inteiro. Então, por que é que nós temos medo do julgamento alheio? Nós temos que termos medo, sim, do julgamento de Deus. É esse julgamento que nos interessa. O que o homem vai pensar a nosso respeito, basta que façamos a vontade do Pai. É esse a nossa intenção. Seguir o que está na Bíblia, fazer a vontade de Deus, sermos corretos, andarmos por caminhos retos e não estar em concordância com o erro e não sermos omissos, porque por isso também pagaremos, né? A omissão também é um pecado. Nós vermos uma pessoa que nós podemos com uma palavra ajudar e nós calarmos, também não é uma atitude que Deus espera de nós. Vamos orar? Amado Deus, nós te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo converse conosco, Pai, e que possamos ter entendimento do que a tua palavra nos revela, Pai. Temos as leis de Deus e as leis do mundo. Nem toda a lei do mundo está sendo justa. A que lei nós devemos temer? Claro que não podemos ir contra as leis humanas, mas nós temos que ter discernimento, sabedoria e andar conforme a palavra de Deus, sem nos omitirmos, tendo nosso posicionamento firme de um cristão que anda conforme a palavra de Deus e não conforme as regras que o mundo nos impõe. Não existe meio certo e meio errado. Existe o certo e existe o errado. Então, que o nosso olhar esteja, primeiramente, em Cristo, em cumprir os seus mandamentos. E como um cristão
que tem temor a Deus, nos revelarmos, porque cristão escondido não está praticando o ID. Isso é um julgamento? Não. Isso é um posicionamento. Porque às vezes o nosso calar, ele leva à perdição aquele que também tem oportunidade de ser salvo. Então, nós termos sabedoria de quando falar e o que falar, de quando calar e o porquê calar. Em nome de Jesus. É assim que eu oro. Amém.